Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, irmão. Amém, amém. Eita, pai. O Senhor é bom. Deixa eu colocar meu óculos aqui, né? Oh, glórias, aleluias. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Pela tua palavra, Pai, sendo falado no nosso coração nessa noite, o Espírito Santo, ele tem liberdade nessa noite de falar o nosso coração, Pai, através da sua palavra. E em nome de Jesus, Pai, tudo que o inimigo tem se levantado contra a nossa vida, em nome de Jesus, caindo por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ele não vai roubar a nossa semente nessa noite, Pai, que é a tua palavra. Nós vamos receber, Pai, a palavra hoje com mansidão. Nós vamos receber ela, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, com coração, Pai, grato que é a palavra do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Eu queria que você repetisse comigo. Vamos fazer algumas declarações. Diz assim: eu tenho autoridade sobre o reino das trevas. Eu tenho perdão dos pecados, a redenção. Eu tenho saúde em Cristo e praga nenhuma chegará à minha tenda. Eu tenho minhas necessidades supridas segundo a sua riqueza em glória. Eu tenho a proteção dos anjos, nenhum mal me sucederá. Eu tenho a alegria do Senhor, que é a minha força. Eu tenho a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Eu tenho a vida eterna, a própria vida de Deus. Eu tenho a lei do Espírito de vida operando em meu corpo. E eu tenho a fé em Deus. Eu ando em saúde divina. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela tua palavra, em nome de Jesus. Irmão, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Como é que está a sua perseverança? Perseverando em Cristo, você está firme, perseverando na palavra. Porque tem muitas coisas, irmão, que vem uma pressão em cima da gente, vem aquela opressão, vem uns problemas para cima da gente. E muitas vezes a gente desiste bem no caminho, bem no meio do caminho. E quando eu estava orando por esse culto, o Espírito Santo falando no meu coração, falando sobre perseverança. E nós precisamos perseverar mais, irmão. E não, fala comigo, eu não vou desistir. Eu vou continuar firme. Firme, irmão, na palavra. Quando você põe a palavra para dentro, você se torna firme na palavra. Mas muitas vezes quando a gente está... Aquele negócio assim, a perseverança, irmão, vamos para a palavra, para não ficar nas minhas palavras, porque senão vocês vão desconfiar, entendeu? Aí não dá certo. Eu queria que você abrisse aqui. É muita coisa, irmão. É a palavra. Tiago, capítulo 1. Versículo 4. Eu queria que você abrisse na sua palavra aí na Bíblia. É um culto de ensino, mas não quer dizer que vai ter ausência de poder, tá, irmão? Amém? Que Jesus, ele ensinava e operava nos milagres. Curas e milagres. Tiago, capítulo 1, versículo 4, diz assim. Repita comigo. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Perseverança.
que não falte virtude nenhuma, irmão. Eu estava pesquisando sobre essa palavra perseverança, disse no original a palavra perseverança é a palavra upomone, que de acordo com o dicionário significa estabilidade e constância. Fala comigo, constabilidade e constância. Então, isso quer dizer que você tem que ter uma estabilidade naquilo que você está fazendo e na perseverança. Que muitas vezes, posso dar um exemplo, muitas vezes você faz uma faculdade, assim, durante 5 anos, uma faculdade. Quando chega no primeiro ano, segundo ano, você desiste daquilo ali. E muitas vezes você tem um trabalho, você desiste fácil do seu trabalho, que muitas vezes não se identifica, muitas vezes não persevera para ir até o final. E o que acontece? Muitas vezes na nossa vida nós desistimos e não concluímos aquilo que nós começamos. E você está concluindo aquilo que você começou, vai até o final ou vai desistir? Acredito que você não vai desistir. Amém, amém. Não vai ficar para trás. Diga comigo, nós somos dos que avançamos, não do que retrocede. Então você nunca vai retroceder, irmão. Quando você se firma dentro da palavra e quando você persevera naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Que muitas vezes nós falamos assim, foi Deus que colocou, foi Deus que falou e eu vou até o final e de repente Deus para de falar. E muitas vezes Deus não desistia porque Deus não está no meio. Irmão, por que no começo você estava empolgado, você estava alegre e falava que Deus estava no meio e de repente Deus não está mais? Quem é que está inventando? É você ou Deus? Eu acredito que não seja Deus. Porque Deus ele não vai te confundir. Se Ele fala com você, para você fazer algo, vá até o final. Irmãos, eu tenho a desistir de coisas, vai vir, tudo que você está fazendo, vem aquele pensamento de desistência. Você sabia disso? Aí você tem que saber se esse pensamento é seu ou é do diabo. Porque o diabo ele lança pensamento na nossa mente, ainda te convence que aquele pensamento é seu. E aquele pensamento vem e ele cai no coração. E quando ele cai no coração, irmão, é onde é que muitos desistem. Porque tudo sai daqui, ó, do coração. Por que quando uma pessoa ela está doente, ela adoece, o corpo físico dela adoece, às vezes com uma enfermidade, às vezes um câncer. E por que ele não orou antes, declarando a cura divina sobre o corpo dele? E na hora quando estoura aquela doença no corpo, o médico fala para você, você começa a orar e começa mais a perseverar na oração. E por que você não fez antes? Você está entendendo o que eu estou falando? É essa preguiça que a gente tem de não declarar a palavra sobre a nossa vida. Eu posso falar, Pai, obrigado, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo e eu ando em saúde divina. Declarando a palavra e falando a palavra. Você mesmo, mas eu estou com saúde, eu não vou declarar a palavra, já tenho saúde. Não, não é isso. É você declarar que você tem saúde com saúde, não doente, já doente. É essas coisas que muitas vezes nós desistimos, às vezes a gente só quer fazer quando algo está acontecendo na nossa vida. Aí quando a pessoa fica desempregada, aí começa a declarar, Pai, obrigado meu emprego, obrigado Pai, em nome de Jesus, emprego está chegando, emprego chegando. É errado? Não, irmão, você fazer isso não. Mas quando você está trabalhando, você começa a agradecer, Pai, obrigado pelo meu emprego, obrigado pelo meu salário, obrigado porque todo mês eu estou recebendo essa quantia, Pai, porque eu estou trabalhando. E começa a agradecer ao Senhor. E a perseverança é você continuar perseverando, declarando o que a palavra de Deus diz. Declarar o que a palavra fala. E muitas vezes desistem, às vezes até de congregar.
Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Não vou para o culto hoje não, está tudo em ordem aqui em casa. Dinheiro na conta. Estou com saúde. Aí o dia mal vem. Aí você começa a ir para os cultos. Culto de oração, culto de ensino da palavra, culto no domingo. Começa um fervor, aquele fervor. Chega dentro, pai, quando chegar em casa eu vou meditar na palavra. Eu vou tirar tempo de oração. Eu vou ouvir a palavra. Você sai todo empolgado. Isso dura por um período, às vezes até chegar em casa. E quando ele chega em casa, muda totalmente o cenário. E cadê aquela sua empolgação e aquela perseverança? Porque eu sou um crente de oração, sou um crente que medita na palavra. Eu congrego, eu vou para o culto de oração para orar, gerar vidas naquele culto de oração. E você começa a perseverar. Mas quando eu chego em casa do trabalho cansado, hoje eu não vou não. E muitos aqui precisam perseverar em congregar. Porque a frieza, irmão, ela não vem de um dia para a noite. Ela é um tempo, é com tempo. Você olha para o crente desanimado, o crente frio, gelado. Porque se chegar perto do crente gelado, é perigoso você estar gelado, igual ele, ficar geladinho. Mas um crente cheio da presença, quando ele entra no lugar, ele muda o cenário. Amém. Até mesmo dentro do seu trabalho. Até mesmo dentro da sua casa, as coisas mudam totalmente quando você persevera na palavra. Amém. A palavra. Quando Deus ele diz, Romanos 12:2, para você renovar a sua mente com a palavra, eu queria que você colocasse aqui Romanos 12:2, para você renovar a sua mente com a palavra. Ele diz assim, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aí nós temos que estar pelo menos na boa, irmão. Podemos chegar agradável e podemos chegar à perfeita vontade de Deus. E essa palavra perfeita significa um crente maduro. Pode ser traduzido como perfeição, um crente maduro. Um crente que não recua, um crente que não desiste fácil, e um crente que persevera, mesmo passando por prova, mesmo ele passando por situações, mas ele continua declarando a palavra. Não só no dia da pressão, mas todos os dias. Então, quando Deus diz, renova a tua mente com a palavra, irmão, eu vou dizer algo aqui para vocês. Eu estava estudando sobre perseverar. Ele diz assim, eu descobri algo aqui, eu estudando, e disse assim, frequentemente pensamos que todos os nossos problemas são a armadilha do diabo, mas nem muitos deles são. Nem todos os nossos problemas é a armadilha do diabo e é provocado pelo diabo. Nós mesmos provocamos aquele problema. Então, o diabo ele tem a sua participação? Tem. Simplesmente você colocou um combustível para ele pegar junto. Só isso. Ele tem a participação dele? Tem. Se ele quiser, pode participar, porque você abriu aquela porta, abriu aquela brecha, como você quiser, abre a porta ou a brecha, ele participa. Aí é onde é que entra ele no meio da situação. Mas nem todos os problemas são provocados pelo diabo. E terminando de ler aqui esse que tinha escrevido aqui, diz assim, a consequência da nossa inconstância. Não espere a empolgação chegar para você começar a se posicionar. Perseverança é continuar fazendo o que tem de ser feito, mesmo quando a empolgação passa. Mesmo quando você não está empolgado, você precisa perseverar. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém, irmão?
nunca foi numa conferência de ministro e já saiu de uma aula do Rema lá, eu vou fazer isso, eu vou orar nos enfermos, eles vão ser curados. Você sai de lá turbinado, mas depois parece que acaba aquilo ali, aquela empolgação. Ei, podemos ter culto do Espírito Santo aqui na igreja. Há um tempo, vai chegar um tempo na igreja aqui, eu estava orando também, o Espírito Santo eu vi numa visão, eu estava orando, o mundo espiritual se abriu para mim, eu vi algo aqui dentro dessa igreja, do mover do Espírito, o sobrenatural de Deus acontecendo. Mas eu falo para vocês, crie expectativa, porque quanto mais você deseja o mover do Espírito, mais vai acontecer. Porque quando nós saímos de dentro da nossa casa, irmão, às vezes a gente sai de dentro de casa, passamos o dia todo trabalhando, ou à noite trabalhando, não sei como é a sua vida durante o dia, e muitas vezes a nossa mente ela está cansada, mas eu digo algo para você, se empolgue, porque a unção, ela despedaça todo o jugo de cansaço, ela despedaça toda mentira de Satanás, ela despedaça pensamentos mentirosos que vêm na tua mente. Há uma unção disponível aqui dentro da igreja, nesse momento agora, para despedaçar todo o jugo pesado de cansaço. Amém, irmãos? Eu queria que você abrisse lá, tem mais um versículo aqui, Romanos 5, 3 e 4. E diz assim, mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Aí você imagina, no meio de uma tribulação, no meio de uma tempestade, e você dando glória. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo. Eu posso dar um exemplo bem simples para vocês, no meio de uma tribulação. Naquele momento lá que Jesus Cristo estava no meio do barco, com Jesus no meio de num mar. Você imagina uma tempestade que aqueles discípulos estavam sofrendo. A tempestade, eu não sei se vocês conhecem o mar. Eu conheço o mar lá do Maranhão. Eu nunca participei de uma tempestade em alto mar, mas já percebi o que é uma tempestade na beira de uma praia. Irmão, você não tem noção o que é aquele barquinho virando, aquelas coisas virando, e as coisas acontecendo ali, e voando tudo, assim, naquele negócio lá, e só vem gente correndo para um lado e para o outro. E você imagina, os 12 discípulos, junto com Jesus Cristo, no meio de uma tempestade, eles ficaram tão apavorados, que eles achavam que eles iam todos eles morrer. E eu pergunto para vocês, o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Irmãos, que quando vem aquela tempestade, quando os problemas vêm, quando aquela situação vem, quando eu lembro dessa passagem, os discípulos entraram em pânico e Jesus dormindo, descansando. Irmão, tem pessoas nessa noite aqui que precisam estar igual a Jesus, descansa. Dorme. Mesmo no meio de uma tempestade, descansa. Mas se você vê a trajetória quando Jesus, no meio dos 4 evangelhos de Jesus, mas se você observar o que Jesus estava fazendo, todos os momentos eles tiravam um tempo de oração. Ele, no meio da tempestade, ele estava dormindo. Mesmo sem a tempestade, ele estava em oração constantemente. Isso era o que Jesus fazia. Está passando por pressão? Orar. Não está passando por pressão? Não deixe de orar. Não deixe de orar. Não deixe de meditar na palavra. Não deixe de renovar a tua mente com a palavra. Não deixe de declarar a palavra. Declarando na vida dos seus filhos, declarando, pondo as mãos. Eu aprendi bem mais cedo no Rema, que as minhas filhas eram bem pequenininhas, elas nasceram no verbo da vida. Sempre elas pequenas, eu declarava na vida delas, pondo as mãos sobre a vida delas. Pai,
cheia da palavra. Pai, em nome de Jesus, cheia da palavra, que o amor de Deus esteja no coração dela, que elas não venham desistir do caminho do Senhor, que ela venha perseverar, mesmo no meio de uma tribulação, mas ela venha perseverar. Perseverança. Declare isso na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, na vida do seu esposo. Declare na vida deles, porque você está declarando a palavra. Às vezes está em casa em oração e começa a falar. Às vezes a família está dormindo e levanta para orar na madrugada. Isso não quer dizer que a filha é pequena, não, irmão. Eu gosto de orar de madrugada. Quando eu levanto para orar, eu começo a declarar. Declaro na vida dela, declaro na vida da minha família, para que ninguém venha se perder. Tem família minha que ainda são ímpios, mas mesmo estando no meio deles, a gente dando exemplo como cristão, eles ainda querem que você ore por eles. Uma hora, eu creio que eles vão se render a Jesus. Render ao Senhor. Então, irmão, a perseverança, então, eu queria que você abrisse em Hebreus 10, 36. Hebreus 10, 36. Assim, em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. Então, está falando aqui, você necessita de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Lá atrás, o que Deus prometeu para você. Lá atrás, o que Deus prometeu para você. Eu digo a você, se você perseverar, vai acontecer. Perseverança. Irmãos, que quando Deus ele declara, que Deus falou da igreja do Guará, que vai crescer, que vai avançar, vai multiplicar, vai acontecer. E se nós desistirmos, vai acontecer? Não. Então nós não somos daqueles que recuam. A tempestade pode vir, e nós vamos estar descansados, dormindo. Aquele lugar, mas mesmo assim, irmão, é descansando, dormindo e trabalhando. Que aqui, irmão, na igreja, graças a Deus, a gente avanço vai vir, crescimento vai chegar na igreja, avanço, um novo público, novas pessoas, um novo cenário, tudo mudando. Não acostumo com a paisagem, não, irmão. Pessoas chegando, casais chegando, crianças chegando, adolescentes chegando, pessoas fiéis, pessoas leais chegando, pessoas que têm o coração aberto para servir. Eu tenho orado pela igreja do Guará e declarado isso na igreja do Guará. Pessoas leais, pessoas fiéis, pessoas que vêm, Pai, para servir, com o coração, Pai, grato, ensinado para fazer as coisas do Senhor. Porque, irmão, você pode servir em vários departamentos dentro da igreja. Mas eu quero ser um pregador internacional. Aleluia. Aí eu quero ser um pregador daquele que vai lá e faz acontecer. Mas não tem coragem de pegar num cabo de vassoura dentro da igreja para servir. Irmãos, eu não sei quem que inventou essa frase, Deus não chama preguiçoso. Não sei, mas alguém falou isso, não sei quem foi, que ele não chama. Eu tiro pela vida de Davi, pelos filhos os irmãos de Davi, Davi no meio do campo, cuidando de ovelha, e o que aqueles irmãos dele estavam fazendo dentro de casa? Todo mundo dentro de casa. Deus escolheu o rei de Israel, lembra que o profeta ele foi pela aparência, mas graças a Deus que Deus não olha pela aparência, mas ele olha para o coração. Ele disse, cadê aquele? Com certeza Davi era o ruivo, o mais baixo, o mais franzido dos irmãos, mas estava lá no campo cuidando de ovelha. O homem já tinha matado um leão e um urso. E ninguém da família sabia. E Deus vê quem ele vai chamar. Você quer entrar, irmão, se você tem um chamado ministerial, você precisa meter a mão na massa. Você precisa meter a mão na massa. Bota, trabalhar para o reino.
mas eu quero ser um pregador. Aleluias. Mas eu não, irmãos, mas não medito na palavra, não tenho tempo para orar. Não fica difícil, irmão. Entendeu? Então, perseverar, irmão. Se você tem um chamado, se Deus te chamou, persevera. Na oração, no congregar, no servir. Graças a Deus que o verbo da vida, ele não tem aquele negócio ali. O pastor Alexandre vai promover o Hélio. Graças a Deus que não existe isso no nosso meio. Deus é que chama. Deus é que promove. Mas Deus deixa sensível a liderança para te ver. Então, abrindo aqui em Tiago, capítulo 1. Tiago 1, 2 e 4. Não sei se a gente já leu, né? Meus amados irmãos da igreja do Guará, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Aí você imagina no meio daquela provação e você, Irmão, quando eu cheguei no verbo da vida, que eu vi as pessoas falando, você sabia que me deu raiva? Não é para vocês, não, eu fiquei com raiva. Assim, eu falei, mas esse povo aqui é um tal do aqui. E eu com raiva daquilo ali. Aí eu não tinha entendimento do que era o e eu passando por uma prova, a mulher na época grávida, eu desempregado. Graças a Deus não tinha nada atrasado, mas eu estava desempregado. Então eu não tinha aquele motivo para estar rindo. Eu não tinha aquele motivo para estar Mas quando eu entendi o que é o olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês, mesmo passando por provações, mas eu não vou deixar de fazer Tem pessoas aqui dentro que precisa estar rindo dentro de casa, dá aquela, rir, irmão, começa a rir, mesmo sem graça, mesmo no meio daquela provação. Aí eu cheguei lá em casa e eu fui tentar rir a primeira vez, né? Eu nunca tinha rido, igual a palavra fala. Aí eu comecei, e veio aquela informação na minha mente que não era minha e diz assim, você agora deu para imitar os outros, foi? Aí eu falei assim, mas eu estou imitando. Aí passou aquilo ali, eu parei de rir. Depois eu fui de novo, aí eu vi assim, e o pessoal rindo. Aí eu fui ouvir algumas ministrações, entendimento chegou. Mais umas coisas para vocês, pode estar passando por prova como está na abundância. Como está tudo bem, eu não vou deixar de Porque isso traz alegria, traz fortaleza para o seu espírito, dá vontade de ir para os cultos, de congregar, de ir para o culto de oração, e chegar lá, rapaz, hoje o dia foi bom, hoje eu vou estar no culto, dando glória ao meu Deus e cultuando a um Deus vivo. Amém, irmãos? Eu queria que você ficasse em pé. Aleluias. Eita, como Deus, Ele é bom. Deus é poderoso.